Olá, estou de volta hoje com um vídeo de tutorial do programa GBtool, que também é um programa que faz análise de flambagem elástica. Também é gratuito, que nem o CFSM, ele é desenvolvido lá pelo pessoal da Universidade de Lisboa. Então já iniciei o programa aqui. A primeira coisa nele é definir a seção transversal. Aqui eu defino o material, também permite trabalhar com materiais não isotrópicos. Se for isotrópico, eu venho aqui direto e coloco os valores. Também é um programa sem unidade, então eu tenho que ser coerente com o que eu imputar aqui. Então minha sugestão continua sendo trabalhar com Newton, milímetro e megapascal. Então vou colocar aqui 200.000 megapascal. Densidade do material, vou copiar o valor que está aqui, ó. Não vai fazer a densidade porque a gente não vai fazer análise de vibração, só de flambagem, mas tá lá. Aqui a gente pode colocar as coordenadas dos nós. O que eles chamam de nós naturais são nós nas extremidades das paredes e nós de encontro de paredes. Então posso definir os nós e definir os elementos, as paredes conectando cada nós. Eu prefiro usar sempre os templates que eles já têm prontos para diversos tipos de seção. Então vamos pegar aqui uma seção C ou um enrijecido. Vamos colocar aqui. E nodes é a quantidade de nós internos em cada parede. Então vou colocar 4 nós aqui na alma, 4 nós na mesa e só 2 nós internos no enrijecedor. Espessura de 2, o θ é o ângulo do enrijecedor com a horizontal. Dei Enter, ele já plotou aqui a seção. Posso ver a numeração das paredes, os eixos Y e Z que ele vai adotar, mas definindo a seção, vamos em frente. Aqui, para passar de uma janela para outra, levando os dados que eu coloquei, eu tenho que sempre clicar no botão Next. Nessa janela, então, estamos na segunda, que é Mode Selection. Ele me dá aqui embaixo as propriedades da seção. Então, temos área, momentos de inércia principal, I1 e I2, os momentos de inércia principais, aliás. Esse cara aqui, essa letra grega, é a constante de empenamento da seção, J a constante de torção, e aqui as coordenadas do centroide e do centro de cisalhamento. Essas coordenadas estão referidas aos eixos lá da primeira janela. Então, se eu quiser voltar na primeira janela, só para a gente ver, aqui são os eixos Y e Z. Então, essas coordenadas são referentes àqueles eixos. Aqui também tem beta1 e beta2 que dão um parâmetro de assimetria da seção. Aqui eu posso plotar nós, segmentos, etc. Aqui nessa parte de numeração dos modos, eu consigo ver todos os modos de deformação que essa seção pode sofrer. Mas note que isso aqui ainda não são os modos de flambagem, são modos de deformação, que a gente ainda não disse qual é o comprimento da peça, quais são as condições de apoio, qual é o carregamento, nada disso. Mas qualquer modo de flambagem que o programa determinar nos resultados será uma combinação de todos esses modos de deformação que ele já calculou aqui. Isso aqui que ele acabou de fazer para chegar nesses modos de deformação é o que a GBT chama de análise da seção transversal, que é o que ele tem no momento, né? Ele só tem a geometria da seção, mas isso já permite a ele encontrar todos os modos. Então temos aqui modo de extensão axial, que é encurtamento ou alongamento da seção, duas flexões, torção. Então esses 4 primeiros são todos que a gente conhece como globais. Depois vem 2 modos de deformação tipicamente distorcionais, o 5 e o 6. Depois vem um monte de modos locais, vários dependendo da discretização da seção. Depois vem os modos de cisalhamento e por último os modos de extensão transversal. Então ele precisa de todos esses modos de deformação para achar uma deformada de flambagem genérica, que é o que ele vai achar nos resultados.
Aqui, Mode Selection é aquela identificação modal. Então, a princípio, a gente realiza uma análise só com os modos convencionais, que são os modos até todos os locais. Então, é antes de considerar os de cisalhamento e os de extensão, mas eu posso fazer uma análise mais completa com todos os modos, por exemplo, ou modos convencionais e modos de cisalhamento, ou convencionais e modos de extensão. Então, os modos convencionais, vamos ver se eu acho aqui, são até, para essa seção, claro, cada seção vai ter uma quantidade diferente de modos de deformação, mas para essa seção, os modos convencionais terminam aqui, no 24. O 24 é o último modo local de deformação. O seguinte já vira de cisalhamento. Então, o Conventional Modes ele vai considerar só 24 modos de deformação para gerar um modo de flambagem. Tem também a opção do usuário escolher quais modos de deformação o programa pode considerar. Então, se eu quiser fazer uma análise isolada global, eu posso dizer para ele considerar só os modos 1, 2, 3 e 4. E aí ele vai considerar só esses caras aqui. 1, 2, 3 e 4 para resolver o problema de flambagem. Isso aqui é o que a gente chama de decomposição modal. Eu estou restringindo quais modos ele pode considerar. Então vou deixar convencionais a princípio. Já vi tudo que eu queria nessa janela. Para passar para a próxima, eu tenho que ir sempre no Next. Se eu vier no Member, ele não vai, ó. Ele não deixa eu fazer nada aqui. Então eu tenho que vir em Next. E aí sim a janela, eu posso mexer nela. Aqui eu vou definir as condições de apoio e de carregamento. Então, soluções analíticas e soluções numéricas. Ele só consegue a solução analítica se for em condições biapoiadas. Se eu mudar as condições, aqui. Então, solução numérica, que aí ele vai usar elementos finitos, eu tenho várias condições de apoio para usar. Simplesmente apoiado, engastado e livre, engastado e engastado, engastado e apoiado e várias outras. Aqui eu posso definir os carregamentos e eu tenho que falar para ele quantos elementos eu quero discretizar a minha barra no sentido longitudinal. Mas vamos fazer uma análise simples, que é a análise biapoiada, que ele consegue uma solução analítica. Carregamentos aqui, N, força axial, M1, M2, momentos em torno dos eixos principais e B, um carregamento de bimomento. Quero então uma força unitária, já vou deixar aqui como ele me deu de saída. Se eu clicar em Update Plot, ele mostra aqui o perfil que a gente gerou com uma força unitária aplicada nele. E aqui em cima dá para ver as condições biapoiadas, que é o que a gente quer também. Mas se eu quiser outro carregamento, é só mudar aqui. Em vez de compressão, pode ser um momento em torno do eixo 1. E aí eu peço para ele plotar de novo, agora ele aplicou momento uniforme na barra. Então vou retornar aqui para uma carga de compressão. Aqui também carga positiva é compressão. Para eu gerar uma curva de assinatura, eu quero que ele mostre uma meia onda só de cada modo de flambagem. Então tem que mudar aqui a quantidade de meias ondas para de 1 até 1, ou seja, só 1. Comprimentos. Eu venho aqui nesse botão e falo qual é o comprimento inicial que eu quero, o comprimento final e quantos comprimentos eu quero nesse intervalo. Só que ele vai distribuir isso logaritmicamente, esses 400 comprimentos que eu pedi. Quantidade de modos para analisar quantas curvas de flambagem eu quero que ele gere. Vou deixar em 3. Em geral a gente quer só a primeira, que é a crítica. Tipo de análise buckling, que é a flambagem. Então vamos mandar rodar. Então ele está analisando o caso mais simples, é o caso mais rápido para o programa, que é uma curva de assinatura, condições simplesmente apoiadas, portanto. Então aqui no gráfico a gente vê as 3 curvas, já que a gente pediu 3 eigenmodes para ele resolver. Em geral a gente quer só a primeira, né, a mais baixa. Então em vez de marcar todas as curvas, eu vou desmarcar essa opção. E aí fico só com a curva crítica. Tem aquela cara de curva de assinatura, né? O primeiro mínimo é a região local, segundo distorcional, o terceiro trecho, todo descendente, é de flambagem global.
Aqui eu ando pelos comprimentos ao longo da curva. Aqui eu ando pelas curvas, 1, 2 e 3. Vamos ficar na primeira. Para cada ponto do meu gráfico, notem que quando eu ando em cima com a bolinha no comprimento, isso altera embaixo também o gráfico todo colorido embaixo. Então, o gráfico colorido embaixo são as participações modais. Então, para esse comprimento que eu parei de 80 milímetros, eu estou aqui nessa faixa vermelha, nessa linha tracejada vermelha, e então, para esse resultado, eu tenho as seguintes participações. 97% de participação do modo 7, 1% do modo 9 e menos de 1% do modo 5. Quem são esses modos? Eu posso voltar aqui na janela de Mode Selection para ver. O modo 5 é o distorcional, o modo 7 é um modo local e o 9 é outro modo local. Então esse resultado aqui, nessa região, é basicamente o modo local, como a gente já previa. Para eu ver a deformada da seção, aqui eu escolho em que posição da coluna eu quero ver, vou colocar na metade dela. Aqui eu posso pedir mostrar a deformada no 2D. Aqui está a deformada, claramente em modo local. Posso ver a deformada ao longo do comprimento. Aqui em Show 3D. E aí dá para ver a coluna com uma deformada de flambagem local. Então essa deformada final aqui, vou até abrir de novo, essa deformada final, que é a que ocorre para um comprimento de 80 milímetros, ela é formada por 97% do modo de deformação 7, 1,3% do modo de deformação 9 e assim por diante. Carga de flambagem está aqui embaixo, Buckling Load, PB. Como eu apliquei uma carga, uma força unitária, esse PB aqui já é a força de flambagem elástica. Então não preciso multiplicar por nada esse valor aqui, já é a força de flambagem. Vamos na segunda região, que a gente sabe que é uma região distorcional. Então nessa região aqui embaixo, no gráfico das participações, a gente vê que essa região é basicamente dominada pelo cinza. O cinza é o modo de deformação 5, que como a gente já viu, é o modo distorcional, é esse cara aqui. Então, para esse comprimento de 332, a carga de flambagem é 170. Uma coisa mais chatinha do GBTool em relação ao CFSM é que ele não me dá os pontos de mínimo aqui. O CFSM já colocava isso na tela. Eu tenho que procurar o mínimo, então eu tenho que ir andando e ver quando é que a carga aqui vai passar por um mínimo. Então, o distorcional vamos procurar 169, 1697, 1698. Então, desse cara aqui para o seguinte já aumentou. Desse cara aqui para o anterior está diminuindo, 1696. Então, vamos continuar andando. 962, 967, 9609, 9632. Então aqui a gente passou no mínimo, ó. 169632, 169609, 169624. Então esse valor aqui é o mínimo nessa região. Então essa seria a força de flambagem distorcional. Para o local eu teria que fazer a mesma coisa. Vim aqui no primeiro vale do gráfico e procurar quando é que ele passa no mínimo. Tem que procurar manualmente. A terceira região é a de flambagem global. Olhando para o gráfico de baixo nessa região, tem basicamente o verde escuro, que é o modo 4, e um pouquinho desse laranja aqui, que é o modo 2. Modo 2 e 4, vamos lá ver quem são. Torção e flexão. Então 2 mais 4 dá um modo de flexo-torção, que é o esperado. Podemos pedir agora a deformada da seção para esse comprimento de 1086 milímetros. Está lá a deformada da coluna de flexo-torção na seção transversal. Se eu quiser ver o 3D, eu vou ver a coluna toda deformada em flexo-torção. Então, essa análise foi análise com todos os modos, foi análise convencional. Digamos que agora eu quero fazer uma análise isolada do modo distorcional. Então, eu só quero os modos 5 e 6. Então, vou colocar aqui só 5 e 6. Vou dar Next.
Aqui já está tudo setado como a gente queria, os comprimentos, a carga aplicada. Então vou dar um next aqui, ele vai fazer uma nova análise. Só que agora é uma análise só com modo distorcionais. Então agora a gente só tem uma curva, eu só tenho um vale porque eu só quero distorcional. E a curva e o gráfico de participação aqui embaixo, ele está todo vermelho, então está me dizendo que é 100% de participação do modo 5, que é o modo distorcional que a gente espera na compressão, é esse cara aqui. Então não tem nem participação do modo 6, que é esse distorcional que a gente chama de antissimétrico. Então essa análise me permite obter, digamos, a carga de flambagem distorcional pura, que vai ser sempre um valor maior do que a carga obtida pela análise convencional, que é a análise que a gente fez anteriormente. E como eu estou analisando só o distorcional, notem que a curva agora ficou, como eu já disse até, né, uma curva só. Se eu quisesse mudar a quantidade de meias ondas, em vez de ficar, eu só quero ver uma meia onda, eu colocasse aqui, eu quero ver de 1 até 3. Provavelmente os resultados agora vão mostrar mais meias ondas, mas vão ser curvas que se repetem, né, como a gente espera. O mínimo das curvas serão os mesmos. Porque esse primeiro valor aqui sai muito alto, mas deixa eu dar um zoom aqui nessa parte do gráfico. Olha lá. Então aqui é uma meia onda distorcional, aqui são 2 meias ondas, aqui é a região com 3 meias ondas. Mas as três, como a gente sabe, têm os mesmos valores de mínimo. E são múltiplos, né? Os comprimentos para uma meia onda, se eu multiplicar por 2, eu chego no mínimo para 2 meias ondas. Se eu multiplicar por 3 o comprimento, eu chego no mesmo valor mínimo de carga. Então, por isso que você não ganha nenhuma informação botando mais, aumentando aqui a quantidade de meias ondas nos resultados, porque elas só se replicam. Isso ocorre, claro, para o local e para o distorcional em condições biapoiadas. O global a gente sabe que é aquele comportamento de curva sempre descendente, então é sempre uma meia onda só. E se a gente mudar as condições de apoio, isso aqui se perde. Eles não replicam o mesmo valor de carga crítica à medida que eu dobro, triplico o comprimento da peça. Eu não vou fazer aqui uma análise com outras condições de apoio porque demora muito para rodar. Mas seria aqui, por exemplo, bin gastado CC, eu tenho que definir a quantidade de elementos finitos ao longo do comprimento para usar. E aqui eu tenho que definir a carga aplicada. Quando eu adoto a solução numérica, eu ganho mais possibilidades de carregamento. Então aqui eu posso gerar força concentrada nas extremidades de compressão, também posso aplicar uma carga distribuída axial. Então, mesmo que você ainda queira uma condição simplesmente apoiada, se você quiser mudar a cara do carregamento axial, você tem que partir para a solução numérica. A solução analítica é só para cargas concentradas iguais nas pontas e condição biapoiada. Acho que é isso, né? Como eu disse, eu não quero fazer essa análise numérica, que vai demorar muito. O GBTU demora mais do que o CFSM, eu acho. Mas é isso. Acho que deu para dar uma pincelada geral aí no programa, ver o que ele faz.